Graça e paz, minha irmã, graça e paz, meu irmão. Seja bem-vindo de volta, você que já é aluno do IBV e você que está chegando agora, seja bem-vindo. Por favor, caso você ainda não tenha se inscrito, não deixe de se inscrever, se inscreva, curta e acione o sininho para que você possa ser notificado todas as vezes que postarmos um vídeo aqui. Meu nome é Ricardo, estou aqui para desenvolver uma missão teológica pela nossa Junta de Missões GEAB. GEAB quer dizer Jesus é a Esperança da África e do Brasil. E pelo IBV. IBV quer dizer Instituto Bíblico Vida. Nós desenvolvemos essa missão teológica no Brasil, fora do Brasil. Aqui no Brasil nós temos alunos em vários estados, enfim. Muito bem, irmãos, Paz do Senhor Jesus. Estamos na segunda aula, cuja matéria é Cristologia, doutrina de Jesus Cristo, ok? Nossa segunda aula, seja bem-vindo em nome de Jesus. Continuando, por que era necessário que Jesus fosse plenamente humano? A terceira razão é para ser o único mediador entre Deus e os homens, não é verdade? Então a ponte, Jesus é esse elo, né? É essa ligação, é ele que liga o homem com Deus, não é? Então precisava que alguém fosse esse mediador e ninguém melhor que Jesus de Nazaré, né? Precisávamos de um mediador que pudesse representar-nos diante de Deus, e Jesus seria a melhor pessoa. Continuando, quarta razão, para ser nosso exemplo e nosso padrão, né? Jesus, ele é o nosso exemplo fundamental, padrão em tudo. Então Jesus é o nosso padrão, não é, irmãos? Não tem outra pessoa que se possa comparar, né? Ninguém que se possa espelhar. Jesus, em termos absolutos, Jesus é o único que se pode ser o nosso exemplo. João diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou, né? De que maneira Jesus andou? Em santidade, em verdade, em humildade. Eu costumo dizer, irmãos, que ninguém se compara a Jesus. Nem Moisés, nem Abraão, nem Isaac, Jacó, Josué, ninguém, Noé, ninguém na face da terra, quer seja do Velho, quer seja do Novo Testamento, muito menos em épocas contemporâneas, ninguém se compara a Jesus de Nazaré. Ele é único, é singular. Quinta razão, para compadecer-se como sumo sacerdote. Então Jesus, ele é o sumo sacerdote, né? Sacerdote por excelência. E um detalhe, Jesus é sacerdote não segundo a ordem de Arão, né? Mas segundo a ordem de Melquisedeque. Arão falhou, não é, irmãos? Arão, ele esteve junto com o povo para então fazer aquele bezerro de ouro e fazer com que o povo ali adorasse. Portanto, graças a Deus que Jesus não é sacerdote segundo aquela ordem, né? Se Jesus não tivesse existido na condição de homem, não teria sido capaz de conhecer por experiência, olha que interessante, por experiência, o que sofremos em nossas tentações e lutas nesta vida. Eu costumo dizer, como diz a Bíblia, Deus, ele é onipotente. Deus, ele é onisciente. Ele sabe de tudo. Mas Jesus viveu na carne. Jesus viveu a experiência. Ele viveu. Então ninguém melhor que ele para nos representar diante de Deus. Muito bem. O autoesvaziamento, né? O apóstolo João disse: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória no unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então,
tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou ser como igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homem. Reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele se esvazia, vem a este mundo, morre, vive a vida de um ser humano, viveu como nós vivemos, sofreu como nós sofremos e muito mais, foi crucificado e morreu como ser humano, como homem. Isso é muito interessante, porque lá em Gênesis, Satanás, ele destruiu o homem. Agora, o Filho do Homem estava destruindo na cruz. Glória a Deus, né? E é muito interessante, porque João diz: o Espírito que não confessar que Jesus veio em carne não é de Deus. Portanto, ele veio como homem, enfrentou Satanás como homem, venceu como homem, e ele ressuscitou e foi digno de nos dar a vida eterna, porque ele se esvaziou, fez-se carne, habitou entre nós. E disse João: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, glória a Deus e de verdade. Amém? Auto-esvaziamento de Cristo. O auto-esvaziamento, que nós em grego foi um ato voluntário, consistiu na desistência do exercício de sua divindade absoluta. Leia com atenção, enfim, em João 17,5 diz: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha. E quando o verbo diz tinha, é que é passado. Quem tinha, deixou de ter. Então, irmãos, ele se esvazia, ele veio como homem, morre como homem, apesar de nunca ter deixado de ser Deus. Jesus nunca deixou de ser Deus, sempre foi Deus, porém viveu como homem, veio como homem, morreu como homem, ressuscitou como homem, está à destra de Deus e intercede por nós. Glória a Deus nas maiores alturas. A divindade de Cristo é comprovada pelos nomes divinos a ele aplicados, né? Número 1, ele é chamado de Deus. Olha que interessante. Jesus, na Bíblia, ele é chamado de Deus. Jesus é chamado de Deus em vários trechos. Por exemplo, João 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha que interessante, irmãos. E o Verbo era Deus. O Verbo não era um Deus, como alguém ensina por aí, de uma seita que ensina por aí. Ele não era um Deus com o Dzinho minúsculo. Ele era Deus, podemos dizer, com D maiúsculo. Ele não era o Pai. Note bem, Jesus não é o Pai, também não é o Espírito Santo. Jesus é Deus. Glória a Deus. E em João 20, 28, Tomé afirma: Senhor meu e Deus meu. Jesus ressuscita. 8 dias depois de estarem com os discípulos, ele regressa. No início, Tomé não estava, por isso descreu. 8 dias depois, vem Jesus. Tomé estava. Ele entra e diz: Shalom Aleichem, paz seja com todos. Olha para Tomé, fita os olhos em Tomé e diz: toca nas minhas chagas, toca nas minhas chagas e veja que sou eu mesmo. E não sejas incrédulo, mas crente. Glória a Deus.
Parece que eu vejo, irmãos, Tomé olhando para Jesus, triste, angustiado, e diz: Senhor meu e Deus meu. Que coisa maravilhosa. Tomé reconheceu, irmãos, diante de todos, a divindade do Filho de Deus. Ele chamou Jesus de Deus. E se Jesus não fosse Deus, teria na mesma hora ali repreendido. Mas pelo contrário, ele aceitou aquela honra, aquela adoração. Somente duas pessoas aceitam a adoração como se fosse Deus. Primeiro, Satanás, o inimigo de Deus dos crentes e da Bíblia. Segunda, Deus, o Todo-Poderoso, verdadeiro, Senhor absoluto, e santo é o seu nome. Esse sim recebe adoração e é digno dela. E Jesus recebeu, irmãos, adoração porque é digno dela. E como disse João, este é, note bem, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Glória a Deus. Continuando, ele é chamado de Senhor. Cristo é chamado Senhor 21 vezes no Novo Testamento. Temos alguns textos aqui, ó. Disse Ananias: Saulo, irmão, o Senhor me enviou. Quem enviou Ananias em Damasco? Jesus. E Ananias chamou Jesus o Senhor. Atos 16:31. Disse Paulo ao carcereiro: crê no Senhor. De novo, crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus. Então, Jesus é o Senhor e o Senhor é Deus. Ok? Em Salmo 110, disse o Espírito Santo: disse o Senhor. Que Senhor é esse? O Pai. Ao meu Senhor Cristo: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Com isso, perceba que Davi disse que Deus é o Senhor e que Cristo também é o seu Senhor. Glória a Deus. Ele é chamado de o Filho de Deus. Note uma coisa interessante. Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado e o governo está sob seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Note o seguinte, logo do início: um menino nos nasceu. Ou seja, Jesus, filho de Maria. Um filho se nos deu. Jesus, Filho de Deus. Olha que interessante. Filho de Deus. Alguns textos. Quando ele perguntou aos seus discípulos: quem dizeis que eu sou? Está lá em Mateus capítulo 16. Quem dizeis que eu sou? Uns diziam:
és Elias, outros. Jeremias, outros. Um dos profetas que ressuscitara dos mortos. E o apóstolo Pedro levanta-se naquela ocasião, e eu quero crer, irmãos, cheio do Espírito Santo, fita os olhos no Filho de Deus e conclui: Tu és o Cristo. Aleluia. Tu és o Cristo. Oh, glória a Deus. O Filho do Deus vivo. E Jesus diz: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Espírito Santo. Amém. Em Mateus 14:33, após presenciarem o milagre da calmaria no mar da Galileia, adoraram-no. Olha o texto. Adoraram-no. Se não fosse Deus, não receberia adoração. Adoraram-no, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Glória a Deus. E que dirá, irmãos, dos próprios demônios, quando olhavam para Jesus e diziam conclusivamente: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Em outra versão, o Santo de Deus. Amém. Cristo é eterno. Cristo é eterno. Em Apocalipse 22:13, disse Jesus: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Pastor, por que Alfa e Ômega? Alfa e Ômega, irmãos, são as duas letras, a primeira e a última, do alfabeto grego. São 24 letras. Então Jesus, ele é o Alfa, o primeiro, e Ômega, o último. Significa, pastor, Alfa, primeiro, antes dele Deus nenhum se fez, nem se fará. E Ômega, depois dele Deus nenhum se fará, Deus nenhum haverá, porque ele, junto com o Pai e o Espírito, que formam um Deus eterno. De eternidade a eternidade, tu és Deus, já dizia o salmista. A respeito de Cristo, eis o que diz Deus, o Pai: Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Isso está em Hebreus, lá no capítulo 1. Mas do Filho diz: ó Deus. O Pai chamando Jesus de Deus: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. E por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Aleluia. Ó Deus, tu, porém, é o mesmo. Os teus anos não se acabarão. Ele também, Jesus, afirma sua eternidade quando diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Glória a Deus. E é o fundamento, irmãos, do cristianismo. A divindade de Cristo é fundamento do cristianismo. Não crer na divindade não tem a salvação. Jesus não é uma porta. Jesus não é um dos caminhos. Jesus é a porta. Como ele mesmo disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus não é um dos caminhos. Ele é o
caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Continuando, irmãos. Cristo é perdoador de pecados. Quem poderia perdoar, irmãos, pecados gravíssimos como adultério, homicídio, idolatria e vários outros pecados, senão um Deus? Jesus é perdoador de pecados. Ele perdoou, irmãos, a mulher samaritana. Ele perdoou aquela mulher que foi pega em pleno ato de adultério. Ele perdoou o paralítico de Betesda. Ele perdoou o cego de Jericó. Ele perdoou Zaqueu. Ele perdoou o leproso de Mateus capítulo 8. Ele perdoou todos os apóstolos, com exceção de Judas, que rejeitou o seu perdão. Ele perdoou todos aqueles que vieram a ele com o coração sincero. Ele perdoou a mim e a você que andamos com Deus na sua presença. Glória a Deus. Ele perdoa todos aqueles que vierem com o coração sincero, render-lhe misericórdia e graça, pedindo-lhe a sua misericórdia. Os judeus reconheciam nisso a presunção de sua divindade, porque dizia: quem pode perdoar pecados senão Deus? É verdade. Por isso Jesus é Deus, porque perdoava pecados. Ele é doador da vida eterna. Só Jesus teria esta capacidade de perdoar pecados e garantir-nos a vida eterna no mar de delícias, de eternidade a eternidade, na presença de Deus. Por isso que disse em João 5,24: quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então, quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Quem tem Jesus, no céu já tem morada. Glória a Deus. Ele é o doador da vida. Ele deu seu sangue para nos garantir a vida eterna. E ele disse, e até hoje diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vinde a mim, e achareis descanso para as vossas almas. Glória a Deus. Falando de seu caráter. Caráter é algo que a psicologia define como nasce dentro de nós. Segundo a psicologia de Vygotsky e a de Piaget, aos 6, 7 anos de idade, o ser humano já forma o seu caráter. Portanto, a criança, irmãos, é como um papel branco. Tudo que alguém riscar de 0 aos 6 anos, 6, 7 anos, vai permear por toda a sua vida. Portanto,
seja você, papai, você, mamãe, os primeiros a arriscarem no papel da vida daquela criança que está o seu caráter sendo formado. O caráter de Jesus dá tremenda força às suas crenças. Ele tinha um caráter magnífico. Sua humildade não tem palavras. O português é raquítico, pobre, pálido, cego e nu, para descrever a grandeza de seu caráter. Sua sinceridade está além dos limites. Jesus andou em santidade como ninguém na face da terra. Seu testemunho foi sem igual. Não existe homem que possamos comparar, irmãos, a Jesus. Segundo a Bíblia, Enoque andou com Deus. Noé andou com Deus. Abraão foi considerado o pai da fé. Jacó lutou com Deus e foi vitorioso. José trouxe grandes testemunhos. Tanto é que a Bíblia oferece 13 capítulos a seu respeito. Moisés, maravilha, homem de caráter com Deus. Samuel, que bênção aquele homem na presença de Deus. Davi, apesar dos pesares, deu grandes testemunhos de que agradara a Deus. Entre outros, Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Sofonias, Ageu, Abacuque, Zacarias, Malaquias, homens de testemunho, Paulo, Silas, Timóteo, Marcos, entre outros, Pedro, apesar dos pesares. Mas querer comparar todos estes homens, colocando numa balança, de um lado, do outro lado, nosso Jesus, os outros não têm peso, porque Jesus, louvado seja o seu nome, é singular. Seu caráter está além do nosso entendimento. Ainda que algo do caráter de Cristo se tenha desdobrado em uma era e algo mais em outra, a própria eternidade, todavia, não é suficiente para desdobrá-la inteiramente. Como dissemos, Jesus é singular. Seu caráter saiu aprovado dos assaltos maliciosos de 2000 anos. E hoje, perante o mundo, apresenta-se impecável em todos os sentidos. Se fizermos uma análise, irmãos, desde Mateus, os 4 evangelhos ali, não encontramos um erro, um pecado em Jesus. Isso nos faz admirar. Sua santidade, ele era isento de pecado. Para começar, do seu nascimento, ele nasceu por obra e graça, ele foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Ok? Portanto, não houve a experiência humana, o aconchego humano, a parte humana de José para Jesus nascer. A começar daí, né, irmãos? Quando foi se batizar, João,
que era seu primo segundo, quando tentou, chegou a ele e disse: tu vens a mim? Eu deveria ir a ti? Tu vens a mim? Aí ele conclui: batize-me, João, para que se cumpra toda a justiça de Deus. E quando foi batizado, diz a Bíblia que o Espírito de Deus veio em forma de pomba, que representa a pureza e simplicidade. Note que no Pentecostes as línguas eram repartidas como que de fogo, como que para purificar pecado. No batismo de Jesus, forma de pomba, que representa pureza e simplicidade. Olha que interessante. Alguns testemunhos da sua santidade, testemunho do Espírito imundo, que temos nós contigo, o Santo do Altíssimo, vieste nos atormentar antes de tempo. O testemunho de Pilatos, de Judas Iscariotes, ele, depois de trair, ele volta, devolve as moedas e diz: traí sangue inocente. Pilatos disse: não vejo nele crime algum. A esposa de Pilatos disse: não toque na questão deste justo, porque no sonho muito sofri por causa dele. Testemunho do malfeitor, testemunho do centurião, quando disse: verdadeiramente este homem era justo. O do malfeitor junto à cruz disse: nós estamos aqui porque nós merecemos, mas este que mal fez? O ladrão junto à cruz. Aqui, meus irmãos, nós terminamos a nossa segunda aula. Por favor, não deixe de se inscrever no canal, de curtir e de acionar o sininho, para que você possa ser notificado toda vez que nós postarmos um vídeo aqui. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente até a próxima aula. Fica com Deus.